se é possível você conseguir um emprego sem histórias. E aí, já vou responder logo de cara aqui, não é possível, tá? Não é possível você conseguir um emprego sem histórias. E aí você pode falar, caramba, Rick, então ferrou, nunca vou conseguir um emprego em 51 dias. Só que aí tem um ponto que o brasileiro, de toda a minha experiência, já entrevistei mais de 6 mil pessoas, normalmente o brasileiro, ele não consegue identificar uma boa história que ele tem dentro da sua carreira. Não sabe dizer, tipo, pô, essa história aqui é uma boa porque eu posso contar. Essa história é boa aqui porque eu posso colocar no currículo, no LinkedIn e posso contar nas entrevistas. E aí muitos brasileiros têm esse hábito de achar que não tem histórias para contar. E aí ficam desorientados. Tem dentro daquela teoria dos 4Ds, que eu sempre falo no Rio Carreira, de pessoas que elas não têm histórias para contar e não sabem o que falar no processo seletivo. Só que eu acredito que a maioria das pessoas, elas, na verdade, elas não são desorientadas, elas são discretas. Porque elas têm histórias para contar, elas talvez só não saibam ali escolher qual a melhor história, e não sabem como contar essa história no processo seletivo. Então, aqui a gente sempre ensina como que você pode aprender a contar essas histórias no currículo, no LinkedIn e nas entrevistas. E aí tem um ponto que, um exemplo que eu trouxe aqui para esse ponto de como conseguir um emprego sem histórias, a Carol, eu sempre falo dela porque para mim foi uma das melhores alunas que eu tive. Vocês podem assistir a entrevista dela depois. Ela estava 6 meses desempregada e não conseguia passar aí de processos seletivos, porque ela não sabia qual história contar. Participava aqui das lives, assistia meus vídeos no YouTube, meus conteúdos no Instagram, e ela ficava, tá bom, Rick, beleza. Eu sei que eu tenho que contar histórias, mas não sei qual história contar. Eu nunca fundei uma empresa, eu nunca melhorei nada dentro de uma empresa. E aí, quando eu fui fazendo o processo com ela, dentro do meu treinamento do PRH, de mentoria, de entender toda a trajetória dela, eu fui lapidando as histórias que ela tinha, falando, ó, cara, isso aqui é uma história boa, porque você conseguiu um resultado interessante em um prazo pequeno, você conseguiu resolver um problema que outras pessoas, outros product designers não estavam conseguindo. Só tem que pegar essa história e realmente melhorar ela e contar da melhor forma no currículo, no LinkedIn e nas entrevistas. E aí, depois que a Carol ela foi, tipo, percebendo que ela já tinha histórias, mas que ela precisava melhorar um pouco a forma como ela contava essas histórias para passar nos filtros do algoritmo do robô, para passar aí nos filtros dos recrutadores e gestores, aí ela foi melhorando os resultados no processo seletivo e no final ela conseguiu 2 propostas de emprego trabalhando remoto. Então, se você acha que você não tem história, assiste a última live que a gente falou, foi um episódio inteiro só falando sobre isso, para você realmente cavar dentro da sua trajetória profissional, para ver se realmente você não tem zero de histórias ou se não tem alguma ali que você pode estar contando, tá? Porque o ponto é, se você não tiver histórias, não tem como você conseguir emprego em até 51 dias. Ó, o Lucas aqui, cheguei atrasado, mas cheguei. Que bom, Lucas. Estou respondendo se é possível conseguir um emprego sem histórias, tá? Show de bola. E a Carol entrando em outra vaga, ela postou na semana passada no LinkedIn. Perfeito, perfeito. Então, vocês percebem, né? Tipo, quando uma pessoa ela entende que ela tem histórias para contar, ela sempre vai conseguindo propostas de emprego, ela sempre vai conseguindo crescer na carreira. O importante é você realmente ter histórias. E aí, principalmente a galera que está aqui online, se vocês acharem que vocês não têm história, vocês estão na dúvida, pode comentar aqui. Rick, eu acho que eu tenho uma história X e não sei se essa história é boa. Como contar uma história para uma vaga Y? Qual história faria sentido? Podem comentar, o bom do ao vivo é esse, essa interação. E aí a gente vai tirando todas as dúvidas, tá bom? Então, primeiro ponto. É possível conseguir emprego sem histórias? Não é possível. Só que você possivelmente tem histórias para contar, só não está sabendo a melhor forma de contar essas histórias, tá?